Boa noite, professora. Nós vamos apresentar um caso clínico de fascite plantar. E o nosso grupo é formado por Bárbara Mariale, Eli Rayane, Lucas Jorge, Natália do Nascimento e Nayara Mirelle. Bom, a paciente IFS, do sexo feminino, 52 anos de idade, parda, pesando 60 quilos, e com altura de 1,55 m. Ela é técnica de enfermagem plantonista em um lar de idosos. E ela chegou na clínica Escola da Univisa com queixa de dor na face plantar do pé direito. Inicialmente diagnosticada com fascite plantar. Essa paciente, ela relata dor há cerca de 3 anos. Dor essa que não era tão constante há meses atrás. Até o dia 30/9, mais ou menos, que foi o primeiro dia de atendimento dela na clínica, onde ela apresentou uma piora, relatando dor ao andar, e que aumenta de acordo com o dia a dia no seu trabalho. E que, através da descarga de peso, está começando a ter a mesma dor inicial no pé esquerdo. A queixa principal é dor na planta do pé e está começando a irradiar para o pé esquerdo, dor na planta do pé direito que está começando a irradiar para o pé esquerdo. A paciente também se queixa de dores, como já foi falado, né, há 3 anos e tal, devido ao trabalho, onde passa a maior parte do tempo em pé, e também por fazer o uso de calçados inadequados. E o histórico médico familiar é que a família dela também tem histórico de diabetes e hipertensão. Pode passar. Agora vamos falar um pouco sobre a patologia da nossa paciente que está sendo atendida conosco lá na clínica escola, né? Como já foi dito, nossa paciente foi diagnosticada com fascite plantar há um tempo atrás com os médicos e teve uma piora recente, né? E o que seria a patologia dessa paciente? O que seria, na verdade, a fascite plantar? Bom, a fascite plantar se trata de um processo inflamatório, né, que afeta principalmente, como o nome já diz, a face plantar no nosso pé, que também pode ser conhecido como aponeurose plantar, né, que é uma membrana, a membrana do nosso pé, que é composta por tecido conjuntivo fibroso e tem pouca elasticidade. Ela recobre toda a musculatura do nosso pé, né, desde o osso calcâneo, né, que garante o formato do calcanhar, até a base das pontas dos dedos, né? E a fascia plantar, ela ajuda a manter a curvatura do nosso pé firme, né? E graças à sua capacidade de amortecer e distribuir todo o impacto, tá? E ainda é desconhecido o caso, uma causa exata para a fascite plantar. Porém, é importante não confundir a fascite plantar, né, com o conhecido esporão de calcânio, né? Que são duas patologias totalmente diferentes. Embora elas podem ser desencadeadas por lesões semelhantes, né, que são os microtraumas, inflamações crônicas, né, justamente na região do calcanhar, né, elas têm inícios, ou podemos dizer assim, nem funções, mas elas são diferentes. Por exemplo, o esporão do calcanhar, né, no caso específico mesmo do esporão, ela surge por causa de depósito de cálcio debaixo ou por trás do osso calcâneo. E forma, como a gente vê, lembra o osso calcâneo como forma como existe o depósito de cálcio, forma como se fosse a espora de um galo. E essa espora do galo, né, que é o osso calcâneo, né, que é o esporão, ela vai provocar, vai alfinetar mesmo, dar pontada na face do pé, na face plantar. E vai causar a famosa fascite plantar. E essa patologia ela é facilmente identificada por exames de imagens ou tato, né? Como a gente fisioterapeuta, ao tato, ao tocar, a gente vai conseguir identificar essa patologia, mas por confirmação é bom exames de imagem, né? Como a ultrassonografia, o raio-x e a ressonância magnética, né? E como eu disse, as causas são ainda desconhecidas,
tá certo? E os sintomas dessa patologia, elas são bem características. Por exemplo, dor forte, em forma de facada mesmo, tá? Por exemplo, o caso da nossa paciente não é a fascite plantar embaixo do calcanhar. A fascite plantar dela é mais para o peito do pé, mais na base do pé mesmo. Então, ela sente uma dor muito forte, é a sensibilidade ao tocar, né? É, é uma dor muito intensa, ela relata, né? Geralmente intensa mais pela manhã, né? Mas, e vai aliviando ao decorrer dos dias, mas quando chega no final do dia, que ela se esforça muito no trabalho, dói muito, muito mesmo. Então, ela disse que... E além disso, né? A gente pode falar também sobre a relação na marcha dela, que essa dor faz com que ela use a marcha usando a marcha, direcionando os pés, botando o apoio para a lateral do pé. Então isso vai prejudicar na marcha dela, vai prejudicar em muita coisa. Outro sintoma muito importante é os inchaços, né? Edemas, né? A vermelhidão também é bem característica da face plantar, né? E esses são sinais que são bem presentes nos portadores dessa condição, né? Então, nossa paciente está com muita dor no pé direito e, de acordo com ela, o pé esquerdo está começando a doer também, tá? Como a gente tinha conversado com a professora Noêmia, ela tem o trabalho dela na casa de idosos é bem específico, porque ela geralmente usa muito apoio da parte posterior, da parte frontal do pé. Então, para, por exemplo, levantar o idoso da cama, né? E por ela ser baixa e as camas, por exemplo, não serem tão altas, porém ela precisa levantar o paciente, então ela usa bastante apoio da parte frontal do pé, tá certo? Então, a face plantar dela é localizada bem na frente do pé mesmo, tá certo? Bom, e referente às causas da fascite plantar, como eu tinha dito, ainda não é muito específico, né? Mas a gente pode diagnosticar em relação ao processo inflamatório, né, as limitações, né, de dificuldades ao caminhar, ao praticar atividade física, em lazer no geral, né? Isso vai impactar negativamente a qualidade de vida do paciente, né? E não há dados específicos para dizer assim quais são as causas dessa doença, dessa patologia, mas geralmente o sedentarismo está ligado à causa da fascite plantar, a prática de atividade sem orientação de algum personal, de algum mentor, né? Algum trauma adquirido no início de uma atividade física, né? Traumas adquiridos por intensificação da atividade física. Então, assim, quando intensifica muito a atividade física, pode causar um trauma na face plantar, né? O encurtamento do tendão de Aquiles também pode ser uma das causas da face plantar. O esforço excessivo na sola do pé, que foi o caso da nossa paciente, ela usa muito a sola do pé dela, fica muito em pé pelo trabalho dela. Então, é uma das causas, né? É um dos fatores que ligam a causa da patologia, né? A biomecânica da pisada também, a forma que ela pisa, a forma que ela anda, tá certo? O uso de sapatos inadequados foi falado, porque ela usava sapatos com a panilha errada, tá certo? Obesidade também pode ser uma das causas, né? E cabe muita observação, né, da atividade de vida do paciente, tá? Então, essas são umas das causas, das possíveis causas, na verdade, da fascite plantar, tá bom? Vou falar sobre a anamnese, tá? Alguns tópicos já foi falado por Nayara e eu só vou fazer um complemento. Sobre a análise de parâmetros clínicos, a pressão da paciente deu 11/8, onde ela relatou para a gente que o normal da sua pressão era 9/8, a sua temperatura normal de 36,4, certo? E a sua consciência também era normal. A duração, né, de intensidade que a gente fez um exercício com ela sobre botar um peso, né, em apoio ao pé dela. A gente botou de 1 quilo com 35 segundos, onde ela relatou tremores e fraqueza. Já com meio quilo, ela relatou nenhum sintomas. Quando a gente aumentou a questão do tempo para 1 minuto, isso com 1 quilo, né?
ela já não conseguia mais elevar muito e se queixou de mais tremores fortes. Sobre a investigação de histórico, a paciente ela relatou que sua dor ela é devido a uma intensidade de trabalho com mais frequência, que é onde ela fica com mais tempo em pé, por ser técnica de enfermagem, certo? E por ser plantonista também, isso afeta muito ela. Isso por mais ou menos cerca de 3 anos, né? E essa queixa, como já foi dito também, veio de agora a pouco com mais frequência. Ela não tem nenhuma cirurgia, certo? Na região que ela relatou para a gente. E tem histórico, sim, na família, com pessoas hipertensas e pessoas diabéticas. Sobre a interpretação verbal e não verbal da paciente, pela linguagem interpretada, né, da paciente, ela demonstrou sim incômodo ao a gente tocar, né, a região lá onde ela sente a dor. E quando a gente perguntava para ela como era a intensidade da dor, pela expressão facial da paciente, a gente já via com toda certeza que ela sentia dor sim na região, né? Tanto só da gente tocar ou só da gente fazer um pouco mais, né, de esforço na região, ela se queixava muito. Às vezes não aparentava dizer, tô sentindo dor, tá doendo muito, porque por ser paciente, aí diz, não, não vou demonstrar isso, mas a gente entendia e a gente também via, né, em relação a isso, do paciente. Bom, no planejamento de tratamento, né, a gente vai apresentar as condutas que a gente analisou e viu que seria bom para ela. A curto prazo, nós vamos iniciar com alguns exercícios leves, né? Porque ela ainda está sentindo muito incômoda, ainda está sentindo muita dor, a musculatura ali ainda está muito presa. Inicialmente, a gente vai realizar alguns alongamentos de panturrilha, né, com séries de 3 e 30 segundos, né, 3 séries de 30 segundos. Alongamentos do arco plantar, né, a gente vai colocar o pé dela em dorsoflexão, com apoio na parede, né, sustentando na parede também com séries de 3 séries de 30 segundos. Vamos fazer uso de técnicas de mobilização articular, né, para descomprimir as articulações dos metatarsos e do calcâneo entre 3 e 5 minutos. Né? Nós vamos pressionar ali o arco plantar dela de forma moderada nos pontos de tensão, né, onde ela sente mais dor. Na conduta a médio prazo, nós vamos continuar com esses exercícios, né, com esse procedimento, só que a gente vai intensificar um pouco mais, a gente vai aumentar as séries, vai aumentar os minutos, né? E adicionar alguns outros exercícios, como o exercício de movimento em garra, né? Que a paciente ela vai colocar um pano no chão, nós vamos colocar, ela tanto pode fazer na clínica quanto em casa, e vai fazer com o pé movimento de garra, né? Para fortalecer aqueles músculos. Fazendo séries de 3 séries de 15, né, repetições. Fazer o exercício também com a faixa elástica, né? O paciente ela vai fixar um lado da faixa com o pé e com o outro ela vai fazer movimentos de inversão e eversão, também com 3 séries de 15. E ela vai realizar isso no pé contralateral também. Já na conduta a longo prazo, a gente também vai fazer a mesma coisa. Nós vamos manter esses exercícios e vamos continuar intensificando as séries. Nós vamos fazer 5 séries, por exemplo, de 30 segundos, né, de 20 repetições. E os exercícios que nós vamos adicionar seria o exercício onde a paciente a gente vai colocar um pano ou alguma almofadinha. Ela vai colocar um dos pés, né? De preferência o pé onde ela tem a face de plantar. No caso, ela já está se irradiando para o pé esquerdo também. E ela vai suspender, né, a perna, que vai colocar um pé em cima da almofadinha e vai suspender a outra perna. Isso ela vai fazer nos 2 membros, né? E vai fazer 3 séries de 30 segundos. Boa noite, eu vou falar um pouco sobre tratamento. Após ter feito a anamnese, a gente começou
É a primeira sessão da paciente fazendo liberação miofascial e assim que aumentávamos um pouco da intensidade e da força no membro, ela sentia dor. Aí também fizemos teste de força com a carga de meio quilo e 1 quilo. Ela venceu o grau 5 e passamos um exercício com a faixa elástica, fazendo dorsoflexão e flexão plantar. Ela também sentia dor e sempre se queixava, né? Principalmente na dorsoflexão. Fizemos uma repetição de 4 séries de 10 repetições. Também aplicamos a ventosoterapia no arco da sola do pé direito e no do esquerdo também, porque ela já, como a pessoa já tinha falado, ela já está irradiando para o pé esquerdo também. Aí a gente está fazendo tratamento nos 2 membros. O intuito da ventosa é aumentar o fluxo sanguíneo, né, no local e ajudar na rigidez da face plantar. E em seguida, a gente fez novamente uma liberação miofascial e apresentou uma melhora. Ela falava que ainda doía, mas já estava mais liberado o local. E isso foi o que a gente fez na primeira sessão que ela foi na clínica.